Então vamos ao lugar do crime. Lei penal no espaço, mas onde é que aconteceu o crime? Isso pode vir a acontecer, essa divergência, quando, por exemplo, a ação é cometida num lugar e o resultado se dá em outro país. Então uma pessoa leva um tiro no Paraguai, atravessa a ponte da amizade e vem a falecer no Brasil. Quem é competente para processar e julgar? Então, aonde é que a gente considera o crime praticado? Vamos lá, quando a gente falou do tempo do crime, a gente viu 3 teorias, né? E sendo que a teoria da atividade é que era utilizada para dizer que o tempo do crime é quando se deu a ação. No entanto, o lugar do crime tem as mesmas 3 teorias, vamos a elas. Teoria da atividade. Pela teoria da atividade, o lugar do crime é onde aconteceu a ação, ou seja, lá no Paraguai. Já a teoria do resultado diz que o crime aconteceu onde se deu o resultado, a consumação, ou seja, Brasil, no nosso exemplo. E a terceira teoria é a teoria da ubiquidade, que diz que tanto num lugar quanto no outro, certo? Pode ser tanto onde se deu a ação, quanto onde se deu o resultado. Mas qual o nosso Código Penal adota para o lugar do crime? O nosso Código Penal adota a teoria da ubiquidade, conforme o artigo 6 do Código Penal. O artigo 6 diz o seguinte, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado, ou seja, tanto num lugar ou para outro, porque o que é importante é que nós reconheçamos que o crime aconteceu. Então pode ser que levou um tiro lá na Argentina e veio morrer no Brasil e se a competência fosse da Argentina e no Brasil ninguém tivesse visto essa pessoa morrer. Ou então, ninguém viu dar um tiro lá na Argentina, né? E no Brasil não tendo competência. E sendo assim, o importante é que seja averiguado, que seja investigado. Então, a primeira pessoa, o primeiro estado, né, que entrar com a ação é competente para processar e julgar. O primeiro que fizer o primeiro ato processual é competente para processar e julgar, certo? Então, quem der a notícia criminis acaba tendo a competência, uma vez que a teoria da ubiquidade diz que pode ser tanto na ação quanto no resultado o tempo do crime. Fechou? No entanto, nós vamos encontrar a extraterritorialidade, que são algumas exceções, né, algumas reservas à norma da territorialidade que nós já estudamos. Então, ela ressalva a possibilidade da renúncia de jurisdição do Estado mediante convenções e tratados que regem direitos internacionais. Então, nós temos no artigo 7º do Código Penal todas as exceções do princípio da territorialidade, ou seja, o que vale é o território nacional, mas se isso e aquilo, vai valer cada um outro princípio que nós vimos lá no início dos nossos estudos. Então, o artigo 7º prevê uma série de casos em que a lei penal brasileira tem aplicabilidade no direito praticado no estrangeiro. É inaplicável nas contravenções, somente nos crimes, certo? Então, são hipóteses em que a lei brasileira adotou como exceção ao princípio da territorialidade, o que vale o território nacional, mas todo artigo 7º são exceções, como, por exemplo, praticar crime contra, né, o presidente da república, seja onde ele estiver, certo? Então, nós temos aqui o artigo 7º, né, com todas as exceções ao princípio da territorialidade. Por isso que eu falei para vocês lá no início o quão importante é nós prestarmos atenção nos tratados e convenções internacionais, porque o que vale é o princípio da territorialidade, mas dependendo do tratado e convenção internacional, nós vamos encontrar essas nuances. O próprio código já determina e coloca de uma forma clara e escrita que isso vai depender dos tratados e convenções internacionais. Então a gente viu lá no começo vários princípios e aqui a gente vai voltar a vê-los, ou seja, dependendo da nacionalidade ou da personalidade ativa, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por brasileiro fora do Brasil, que é o inciso 2º, a linha B do artigo 7º. Ou ainda, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, parágrafo 3º do artigo 7º. Né? Real defesa de proteção, né? Prevalecendo a lei jurídica do lesado, bem jurídico do lesado também pode se aplicar. Se o bem jurídico for brasileiro, o Brasil acha que é competente para processar e julgar. Né? Tem ali da representação também o artigo 7º, inciso 2, a linha C, que diz: a lei penal brasileira também é aplicada aos delitos cometidos em aeronaves e embarcações privadas quando realizadas no estrangeiro, e lá não venham a ser julgados. Então, o artigo 7º é bom dar uma lidinha, que são todas as exceções àquela regra do princípio da territorialidade. Por que nós não vamos esmiuçar e adentrar cada vez mais no artigo 7º? Porque tudo vai depender de tratados e convenções internacionais. Lembrem-se daquele caso em que 2 brasileiros
foram pegos com droga no aeroporto lá onde é que foi? Foi lá num país da Oceania, né? Eles foram condenados a uma pena de morte e o Brasil entrou com a Indonésia. O Brasil entrou com diversos pedidos, questões diplomáticas, pedindo a extradição deles. Só que o Brasil e a Indonésia não tem nenhum tratado de extradição firmado, não tem nenhum tratado de convenção assinada que prevê essa possibilidade de extradição. E em sendo assim, não havendo essa possibilidade, eles não tiveram obrigação nenhuma em mandar. Esses tratados e convenções internacionais, eles são muito importantes porque, caso eles venham a ser feridos, pode acontecer crises diplomáticas e também funções comerciais. Então, se tu ferir um tratado, em convenção internacional, tu pode vir a ter problemas comerciais com aqueles países e isso de fato vir a interferir no dia a dia da sociedade. Então, geralmente se respeita esses tratados e convenções internacionais, certo? Penas cumpridas no estrangeiro, artigo 8. O artigo 8 coloca que se o sujeito ativo de um crime já estiver cumprindo pena no estrangeiro, esse será descontada da execução da pena eventualmente aplicada no Brasil, quando idêntica, ou servirá para atenuá-la quando diversa. O que acontece? Essa pessoa cometeu o crime em relação aos 2 estados, e um dos estados, pegou o crime para si, processou e julgou. Então, essa pessoa vai cumprir a pena no estrangeiro. Quando vier para o Brasil, ele pode continuar cumprindo. Se a pena é idêntica, desconta-se, e se a pena for diversa, pode terminar de cumprir aqui no Brasil, certo? Então, se o sujeito ativo cometer um crime já estiver cumprido essa pena, um pedaço lá no estrangeiro, esse pedaço vai ser descontado da pena eventualmente aplicada aqui no Brasil. Ele pode ser processado e julgado aqui no Brasil também, e essa pena que ele cumpriu lá fora é descontada da pena aplicada aqui. Nós vamos ver isso lá em Teoria da Pena depois, quando nós falarmos sobre penas, certo?